Vamos fazer hoje um breve balanço das ações do deputado estadual Ricardo Alba, do PSL, aqui em Blumenau e região. Entre pautas que iremos abordar estão moção para a liberação das emendas às cidades atingidas pelas chuvas, duplicação da 470 a 200 milhões do Estado na obra, novo piso salarial dos professores, a defesa dos remanescentes da Polícia Militar de Santa Catarina e a preocupação com a baixa adesão à vacina da gripe. Em linha, então, conosco, você, deputado estadual Ricardo Alba. Muito bom dia e seja bem-vindo à programação da Rádio CBN. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação muito grande conversar com você, Denise, e com os seus ouvintes, mostrar um pouco do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, rodando os municípios, atendendo as demandas municipalistas, né? Servindo como uma voz e uma ponte junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para resolver as grandes questões, sobretudo aqui da nossa região do Vale do Itajaí. Importantíssimo. Então traz para nós aqui também, deputado, um balanço aí desse primeiro semestre de 2021 junto à Assembleia Legislativa. Denise, foram várias ações que promovemos no exercício do mandato. Acredito que a principal delas, com certeza, em relação à infraestrutura, a bandeira que nós levantamos muito forte na Assembleia sobre a 470, sobre o repasse de recursos do governo do estado para acelerar a duplicação da 470, que é uma rodovia federal, mas por onde trafegam os catarinenses, por onde escoa a produção catarinense, uma rodovia de suma importância para todos nós aqui do Vale do Itajaí e, infelizmente, com números que nos deixam entristecidos, né? É uma rodovia onde se morrem mais de 100 pessoas por ano em acidentes. Então, vendo esse cenário, o governo do estado, e nós fomos uma força muito ativa nesse sentido na Assembleia para acelerar essa duplicação da 470 nos 4 lotes que vai de Navegante até Indaial, autorizando o governo do estado a colocar 200 milhões para acelerar a duplicação dessa rodovia. Essa é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. A 470 há muito tempo clama por essa duplicação, os catarinenses clamam por essa duplicação, e o governo do estado, tendo superávit no caixa, tendo a possibilidade de ajudar o governo federal a acelerar essa duplicação, não pode perder essa oportunidade de fazer isso acontecer. E nós encampamos muito forte essa batalha na Assembleia Legislativa, tomamos a dianteira desse projeto. Já no início do mandato, em março de 2019, eu fui até Brasília com uma moção de apelo para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, visando acelerar a duplicação da 470, e esse recurso do governo do estado tem em boa hora, na medida que o orçamento da União, né, do governo federal, foi reduzido em relação às rodovias que estão em duplicação aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então, o governo do estado, colocando 200 milhões para acelerar a 470, isso vai fazer o desenvolvimento econômico da nossa região ser muito mais pujante. A atração de novas empresas muito mais forte para o Vale do Itajaí. Isso sem falar na preservação da vida dos catarinenses. Repito, uma rodovia onde morrem mais de 100 pessoas por ano, a gente não pode ficar olhando de braços cruzados, vendo essa tragédia diária acontecer, sendo que temos hoje a possibilidade de pisar no acelerador da duplicação. E foi essa bandeira que encampamos muito forte na Assembleia Legislativa. E é importante frisar, Denise, para os ouvintes, que não foi retirado R$1 sequer do orçamento destinado às rodovias estaduais. O pessoal fala assim, mas as rodovias estaduais, muitas delas estão esburacadas, muitas delas não estão concluídas ainda. Procede, é verdade, mas não foi retirado R$1 sequer do orçamento que foi destinado a essas rodovias, para fazer o tapa-buraco, para fazer a roçada, para fazer a duplicação, né, dessas rodovias estaduais. Esses 200 milhões que vão para 470 vem do superávit do Estado, vem do enxugamento da máquina pública e dessa boa economia financeira que foi feita pelo governo do Estado desde o início da administração.
Então, a gente levou essa bandeira muito forte na Assembleia. Conseguimos, na semana passada, autorizar o governo do Estado a fazer esse aporte de recursos. E já nesta semana, o governo do Estado está em conversa com o governo federal para onde serão colocados, em quais lotes serão colocados esses 200 milhões. E a conversa que se verifica é de fazer uma fração igual por cada lote, né? Os lotes mais avançados, a duplicação é o lote 1 e 2, né? De Navegantes para cá, né? Navegantes e Ilhota, até Gaspar, são os mais avançados. Então a conversa que se tem é colocar 50 milhões em cada lote. 50 no 1, 50 no 2, 50 no 3 e 50 milhões no lote 4, de forma igualitária, para fazer o desenvolvimento da duplicação acontecer em todas as etapas. Essa é a intenção, então, do governo, dessa forma, distribuir esses 200 milhões em torno aí desse andamento, né, deputado, das obras de duplicação da BR-470. Então, 50 milhões em cada um desses lotes. Temos 4 lotes, 50 milhões em cada um deles, para dar uma acelerada realmente nos trabalhos. Seria dessa forma a intenção do próprio governo do Estado? Perfeito, seria dessa forma. Eu repito, um gesto significativo do governo do Estado, justamente num momento onde a União reduz o orçamento destinado às rodovias federais em Santa Catarina. Então, a gente tendo a possibilidade de acelerar essa duplicação, por que não fazer? E vidas catarinenses estão sendo perdidas todos os dias na 470. Quem trafega pela 470, eu faço isso diariamente, praticamente, né? Vê o estado péssimo da rodovia, cheia de buracos, né? Cheia de riscos, e a gente quer realmente fazer essa rodovia ser duplicada o quanto antes. E também em termos de infraestrutura, uma notícia boa, sobretudo aqui para Blumenau, né? O termo em relação à SC-108, o prolongamento da Via Expressa, ali, mudando um pouco agora de rodovia, indo para uma rodovia estadual, o termo de ajustamento de conduta foi firmado entre a empresa, entre o Ministério Público e a Secretaria de Infraestrutura. Então, o governo agora finaliza a retomada da obra da SC-108, o conhecido prolongamento da Via Expressa, porque houve o termo de ajustamento de conduta, a empresa se entendeu com o Ministério Público conduziu esse termo de ajustamento de conduta também com a Secretaria de Infraestrutura. Então, assinado agora, as obras podem retomar. Uma obra que começou lá em 2014, era para ter sido entregue em 2017, foi parada, né? Por esse imbróglio jurídico, por superfaturamento, por investigações. Então, foi resolvido isso daí com uma ajuda nossa, inclusive nós participamos dessas reuniões promovidas aí pelo Ministério Público, e agora a gente vê essa boa notícia acontecer, a finalização da retomada da SC-108, sobretudo muito importante para quem trafega no norte de Blumenau, que pega o trânsito ali na Dr. Pedro Zimmermann, na Gustavo Zimmermann, na Guilherme Scharf, que pega aquelas filas na 470. Agora, realmente, a previsão da continuidade com o amparo legal dessa obra para o desenvolvimento, sobretudo de Blumenau e do norte da cidade. Muito importante, deputado. E sobre essa retomada ainda das obras, né, da SC-108, agora com o termo de ajustamento de conduta, já se tem, deputado, uma ideia ou já se tem realmente uma noção de quando isso vai começar de fato, essa retomada envolvendo ali o prolongamento da Via Expressa? Os termos do ajustamento, e eu participei dessa reunião virtual, foram acordados entre o Ministério Público, Secretaria de Infraestrutura e a empresa outorgada a fazer a obra. Agora é assinar, e a empresa, na mesma audiência, falou que tem capacidade de retomada imediata das obras. Então, acredito e espero que aconteça ainda nesse mês a retomada do vídeo, né? Numa previsão bem otimista, para as máquinas estarem, os tratores estarem aí dando continuidade a essa importante rodovia. Então, logo eles assinem os termos que já foram acordados entre eles, a empresa sinalizou que tem capacidade para fazer a retomada imediata do prolongamento da SC-108 da Via Expressa aqui
aqui em Blumenau. Repito, isso começou em 2014 e parou em 2017 por esse imbróglio jurídico, por superfaturamento. A empresa concordou em devolver mais de 10 milhões para a Secretaria de Infraestrutura, né, um imbróglio jurídico investigado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. A gente promoveu esse acordo aí junto com o Ministério Público, né, o doutor Gustavo Meirelles, aqui de Blumenau, teve um papel importantíssimo, fica o registro aqui. E agora, dado esse entendimento, a gente deseja e quer a retomada imediata, tão logo assinado o termo de ajustamento de conduta. Seguimos com a pauta aqui, os demais assuntos colocados também em evidência. Deputado, a moção para a liberação das emendas para as cidades atingidas pelas chuvas, aí, de que forma também vai funcionar e, ao mesmo tempo, quais seriam essas cidades que teriam essa atenção especial para receber esse valor através das emendas? Denise, Santa Catarina sofre intempéries climáticas a todo momento. Chuvas torrenciais, enchentes, enxurradas. E várias cidades foram atingidas nessa última intempérie climática, né? Cidades do sul do estado, Gravatal, Armazém, né? Cidades do Vale do Rio Tijucas, Canelinha, São João Batista, né? Próprio Tijucas. E aqui a nossa região do Vale do Itajaí também. A todo momento Blumenau, Gaspar, Indaial é atingido por intempéries climáticas. Então o pedido que nós fizemos para o governo do estado, através dessa moção de apelo, é que, uma vez decretado o estado de calamidade pública por decreto municipal, seja em qual for o município catarinense, que as emendas que os deputados destinaram para esses municípios sejam liberadas imediatamente. Muitas vezes uma chuva torrencial, uma enxurrada derruba uma ponte num bairro. E tem recurso destinado já no orçamento do estado para a infraestrutura daquele município onde a ponte foi derrubada. Então, por que não liberar o quanto antes, imediatamente, tendo o decreto de calamidade pública assinado, o recurso para aquele município? Essa é a nossa intenção. Ela não cria nenhuma despesa para o estado de Santa Catarina. Ela visa justamente liberar os recursos que já estão no orçamento do estado destinados ao município que foi afetado por aquela intempérie climática. Essa é a nossa intenção. E o projeto é de suma importância para Santa Catarina, não só para a região do Vale do Itajaí, muito afetado também pelas condições climáticas, mas para todas as regiões. Olha o município de Canelinha, um dos municípios mais afetados nessa última enxurrada. O município foi arrasado. Eu mesmo tenho emendas destinadas ao município de Canelinha para a infraestrutura. Então, por que não liberá-las imediatamente para auxiliar o prefeito a fazer a retomada da cidade, a reconstrução, né, o desenvolvimento da cidade? Então, é essa a nossa intenção, para que isso aconteça sempre a beneficiar os municípios catarinenses quando ocorrer uma catástrofe climática. Deputado, e a defesa dos remanescentes da Polícia Militar em Santa Catarina? É uma pauta muito importante também, Denise, o fortalecimento da segurança pública. O governo chamou 1.000 policiais militares em Santa Catarina e dividiu em 2 turmas de 500. A primeira turma de 500 soldados já foi entregue para as cidades catarinenses. A segunda turma agora está se formando e o governo sinaliza o chamamento de mais policiais militares ainda. Então, por que não chamar os remanescentes? Eles estão aprovados, eles são qualificados para o exercício da função. O que é o remanescente? É aquele que foi aprovado no concurso, mas não está dentro do número de vagas destinadas àquele edital. É aquele que no concurso para 1.000 soldados ficou em 1.010, em 1.050, em 1.100 na classificação, mas ele foi aprovado. Ele preenche todos os requisitos formais para ser policial militar em Santa Catarina. Ele passou em todos os processos, em todas as etapas. E se o governo tem a intenção de chamar mais 100, mais 200, mais 500, por que não aproveitar os 500 remanescentes daquele edital de concurso? Isso dá mais celeridade ao processo. Isso evita um novo concurso público, uma nova burocracia, uma nova demora para a segurança pública. Então é nesse sentido que a gente se coloca ao lado dos remanescentes. Eles estão preparados, qualificados, eles foram aprovados em todas as etapas do edital de segurança pública. Então, se o governo demonstra o interesse
e incrementar ainda mais a segurança pública, por que não chamá-los? Já que faz isso, essa incrementação também em termos de material. O governo agora investiu 343 milhões em segurança pública, para o IGP, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, um investimento nunca antes visto em Santa Catarina, um grande investimento em segurança pública, e demonstrou, Denise, a intenção em chamar novos policiais militares, além dos 1.000, que já foram classificados dentro do número de vagas. Então, por que não aproveitar os remanescentes que têm a qualificação, que preencheram todos os requisitos e que estão aptos a reforçarem os quadros da Polícia Militar nos 295 municípios de Santa Catarina? Esse é o nosso apelo pelo governo do Estado. Da segurança pública para a educação, o anúncio do governador Carlos Moisés de que nenhum professor da rede estadual que cumpra 40 horas vai receber menos de R$5 mil em Santa Catarina. Como filho de professor e também como professor deputado, o que nos diz a respeito? Eu fico muito feliz, né? Essa foi uma notícia que me deixou muito feliz. Eu que vim da escola pública, Denise, estudei próximo ao prédio da CBN, aqui no Pedro II, escola pública estadual. Eu e meus irmãos, meus pais eram professores daquele educandário. Eu tenho a educação pública no sangue. Fui professor também, agora licenciado para o exercício do mandato eletivo, e fiquei muito feliz ao ver esse aumento finalizado pelo governo do Estado. Hoje o piso do professor da rede pública estadual é R$ 2.800. O governador sinalizou que vai ampliar em 44%. Vai aumentar o piso de R$ 2.800 para R$5 mil. Para o professor que tenha nível superior em 40 horas semanais de atividade. Isso é fantástico. Isso é reconhecer e valorizar a educação pública de qualidade em Santa Catarina. Isso beneficia não só o professor em termos de valorização, de reconhecimento e de valorização salarial, mas isso reconhece o trabalho da educação pública de qualidade em Santa Catarina, uma bandeira que eu pessoalmente carrego no sangue, na família, né? Repito, meus pais são professores aposentados na rede estadual, eu estudei em escola pública estadual, tenho muito orgulho disso e vejo que muitas escolas, se não a vasta maioria, têm uma qualidade de ensino muito boa e o reconhecimento salarial dos professores evidencia isso. Segundo o próprio governo ainda, faltam definições de aspectos legais e operacionais e agora ainda tem que ter esse debate e construir também um anteprojeto de lei que altere o plano de cargos e salário do magistério estadual a ser enviado ao Executivo ainda neste ano. É essa a intenção realmente, inclusive desse grande envolvimento que passa pelo Executivo, pelo Parlamento e o próprio sindicato da categoria nesse debate do plano de cargos e salários do magistério estadual. Perfeito, Denise. A sinalização é para esse ano, né? Um aumento de 44%, né? De 2.800. O piso vai para 5 mil. Repito, para professores que têm a nível superior, 40 horas semanais. O governador sinalizou que não irão receber menos de 5 mil reais. E isso é reconhecimento e valorização não só do professor, mas da educação pública de qualidade em Santa Catarina. Agora, esses ajustes devem ser feitos pela Secretaria de Administração, pela Secretaria de Educação e pelas categorias também, né, que devem ser ouvidas nesse sentido. Na área da saúde, deputado, você vem se mostrando preocupado com a baixa adesão à vacina da gripe, que está em andamento, assim como, claro, a vacina contra a Covid. Mas, em especial, essa baixa adesão envolvendo a vacina da gripe. Alguma ação em especial, alguma ação a respeito? Denise, falando em saúde, na semana passada eu trouxe o secretário de saúde, primeiramente a Brusque, fomos lá na Associação Renal Vida de Brusque, e depois o trouxemos a Blumenau, trouxemos ele aqui para conversar com a administração municipal, trouxemos ele para visitar o secretário, o próprio secretário André Mota, para visitar a nova instalação da Renal Vida no bairro Bom Retiro. Ele sinalizou auxílio também. Então, já fica aqui o meu agradecimento ao secretário por estar constantemente na nossa região, visitando os hospitais, visitando as entidades que fazem a saúde acontecer, não só aqui no município de Blumenau, mas em toda a região.
E numa dessas conversas, a gente verificou a baixa adesão, muitas vezes, à vacinação. Isso é preocupante, né? A vacina é o que vai pôr fim a essa situação de crise na saúde pública, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. E as pessoas têm que se conscientizar disso daí, procurar vacinação, seguir as orientações do Executivo Municipal, dos prefeitos e dos secretários de saúde em cada município e realmente fazer a imunização segundo o plano de vacinação de cada município, seguindo as orientações do plano estadual e nacional. Então, que as pessoas se conscientizem, que adotem os protocolos de segurança e que vão se vacinar para que a gente supere esse obstáculo aí. E tenho certeza, Denise, os números mostram isso. Santa Catarina está saindo desse cenário de crise de saúde, o Brasil está saindo, né? E a vacinação é papel primordial para que a gente supere essa etapa ruim da história da humanidade. É verdade. Dizer sim para a saúde, para a vacina em especial, né, deputado? Quando fazemos parte do grupo que está sendo aí contemplado pela vacinação contra a gripe, pela vacinação contra a Covid, é dizer sim para o próximo, é cuidar do próximo, começando por nós, né? Com certeza, é cuidar de si próprio, é cuidar da sua família, é cuidar do próximo, é fazer a imunização pensando não só em si, mas na sociedade na qual cada um de nós está inserido, é seguir as orientações da Secretaria de Saúde, seja municipal ou estadual. E que as pessoas se conscientizem, né, de que a vacina, seja qual ela for, ela foi testada, ela tem aprovação da Anvisa e ela realmente tem que ser aplicada para fazer essa imunização coletiva. É dessa forma que todas as atividades do dia a dia, da sociedade, serão retomadas quando houver essa imunização e que agora está acontecendo com cada faixa etária, com comorbidades ou não, seguindo o plano de imunização tratado pelo governo federal. Então, fica o nosso apelo, né, Denise, para que as pessoas tomem a vacina, né, para que a gente possa retomar a sociedade como era antes dessa crise de saúde pública. É verdade. Deputado, terminado aqui o nosso tempo, muito obrigada por também estar hoje aqui na programação da Rádio CBN. Obrigada por essa entrevista. Um bom dia. Bom dia, Denise. Eu que agradeço o espaço, falar com você, com os ouvintes, esse público qualificado, me deixa muito feliz e a gente está à disposição. Um grande abraço a todos. Ricardo Alba, deputado estadual, e as ações do parlamento em destaque aqui na programação da Rádio que Toca a Notícia.